CAPEX e OPEX. Esse é um tema que ele não é muito técnico, porém, se você tiver esse entendimento, vai melhorar pra caramba todas as suas oportunidades de trabalho, tá ok? Então, se você for um técnico hoje, se você for um gestor, um analista de infraestrutura ou um desenvolvedor, entenda o que é CAPEX e OPEX, porque isso, como eu falei, realmente vai te ajudar no seu dia a dia e você vai começar a ter uma visão muito melhor de operações de TI. Bom, falando aqui um pouquinho sobre CAPEX e OPEX, vamos falar aqui as diferenças entre cada um deles. No passado, as empresas, como eu falei, elas faziam essas aquisições de ativos físicos, ou seja, eles vão comprar um servidor, vai comprar algum hardware, um HD específica. E não só no passado, né? Eu só estou fazendo uma comparação aqui entre o modelo nuvem e o modelo on-premise, ou seja, dentro da sua empresa, on-premise. Bom, então vamos imaginar o cenário onde a empresa tinha que comprar um servidor para começar uma nova operação. Para isso é feita uma aquisição, ou seja, vamos comprar um hardware específico. O custo em hardware, normalmente no passado, era muito mais caro do que era hoje. Hoje está muito mais barato esse hardware. E também os custos com redes, eles eram mais altos. Hoje em dia está um pouquinho mais barato. Mas enfim, é custo no final do dia, tá ok? Essa diferenciação de CAPEX e OPEX é uma forma como as empresas mensuram os valores que elas estão gastando em aquisições ou em operações. Então, quando a gente fala em CAPEX, a gente está falando de Capital Expenditure, ou seja, quanto eu estou gastando, expedindo meu dinheiro ali em capital. E o CAPEX ele é o quanto em dinheiro é investido em infraestrutura física de forma adiantada. E o seu valor vai ser deduzido das contas mensalmente. Dando esse exemplo que eu falei do servidor, vamos comprar um servidor de 10 milhões de reais. Esse servidor vai ter uma vida útil, por exemplo, aí de uns 10 anos. Então, o valor do servidor aí de 10 milhões, ele vai ser diluído para 10 anos. E essa conta que nós vamos ter mensalmente, ela vai entrar no budget da empresa. Ou seja, esse servidor de 10 milhões para 10 anos vai custar um valor X mensal. Então, esse tipo de mensuração de preço, de custo, na verdade, ele entra no CAPEX. Não só apenas um servidor e tudo mais, mas todo tipo de aquisição física normalmente que nós temos, você pode considerar um CAPEX. Falando em OPEX, que se remete a Operational Expenditure, ele é o quanto em dinheiro é investido em serviços ou produtos nesse momento. Então imagine, na sua empresa você tem lá, você paga uma internet, você paga um serviço SaaS, por exemplo, um serviço de emissão de nota fiscal, isso normalmente é um OPEX. E esses custos são deduzidos na forma de contas fixas durante o ano. No geral, ele é um pagamento de um produto ou um serviço para manter uma operação. Certo? Eu dei o exemplo aqui, né, de a gente contratar um serviço e tudo mais, mas o OPEX também inclui, por exemplo, a contratação de profissionais para trabalharem. Isso daí é um custo operacional. Então, só fazendo esse paralelo, CAPEX é tudo que você tem de capital, é seu. E você vai pagar isso e deduzir mensalmente durante um período. Normalmente o período onde aquela aquisição vai te dar retorno. O OPEX é a operação. Quais são meus custos de operação e quanto dinheiro eu tenho que investir para fazer o meu sistema ou o meu projeto rodar agora. Mensalmente, quanto isso vai me custar? Os exemplos que eu acabei de dar são esses. Então, a gente pensa em CAPEX, a gente fala de servidores, de storage, de network, backup e archive, custos para disaster recovery, se der qualquer tipo de problema na sua infraestrutura, como que você põe isso no ar de novo? E as equipes técnicas também, isso é um CAPEX. Bom, a parte de OPEX se remete à parte de aluguel de software, por exemplo, o Office 365, a customização de software que você já tem, você tem um software aí de emissão de nota fiscal, agora mudou uma lei e a gente precisa que esse software seja adequado. Isso, por exemplo, é um exemplo de OPEX. E o aumento também da capacidade de hardware. Você precisa aumentar o hardware dentro de uma aquisição que você já fez. Então, calma aí. Você falou que o hardware era CAPEX, agora você está falando que é OPEX? Sim. O hardware, por padrão, você comprou ele por 10 milhões de dólares e você tinha lá 32 gigas, por exemplo. No caso, se você precisar subir
essa memória, isso é um custo de operação. Então, ele não se enquadra no CAPEX, ele se enquadra no OPEX. Essas dicas estão aparecendo aqui nesse curso para você, porque se por acaso você quiser fazer a primeira certificação do Microsoft Azure, que atualmente na gravação desse vídeo é a AZ900, você vai ser questionado referente a esses custos também.